Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos aqui para o dia 28 de junho, vamos para a nossa análise do mercado cripto. Hoje, em especial, a gente vai fazer análise de algumas altcoins. Sei que nesse momento acaba surgindo essa grande demanda pelas altcoins, né? Ainda mais vendo a dominância do Bitcoin caindo e caindo bastante, as altcoins acabam chamando a atenção. E por isso quero fazer esse vídeo aqui voltado sobre análise gráfica das altcoins para vocês, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque eu tô aqui todos os dias da semana trazendo um mega conteúdo sobre análise gráfica e análise on-chain para você poder tomar suas melhores decisões durante esse bear market, beleza? Mas chega de enrolação, bora lá, vamos ver o que a gente vai falar. Primeiro, vamos só dar uma analisadinha no Ethereum. Aqui a gente está no gráfico diário aqui do Ethereum. É sempre bom a gente dar um zoom out, principalmente nesses períodos de baixa do mercado, tá? Sempre legal a gente olhar mais no overview, para a gente não cair muito naquela pequena euforia, porque lembra, todo o ciclo de queda ele vai ter os seus momentos de alta, que são os repiques. E nesse repique existe muita euforia, então você tem que saber dosar um pouco a sua emoção durante um ciclo de baixa, beleza? Então, só para a gente ter esse overview aqui, ó, a gente pode traçar no Ethereum essas linhas de tendência de baixa, tá? Então, o Ethereum está com essa linha de tendência de baixa primária e a gente tem essa linha de tendência secundária de baixa, talvez aqui, puxando esse topo aqui, ó. Aqui talvez a gente esteja com uma linha bem inclinada de tendência de baixa, beleza? Então, o Ethereum, puxando essas duas linhas aí, a gente vê claramente que a gente está em uma baita de uma tendência de baixa. Enquanto ele não romper essa primeira linha aqui, ele não tem característica nenhuma de tendência de alta no curto prazo, tá? Esse daqui a gente está falando de curtíssimo prazo. Caso ele rompa aqui, ele vem aqui e reteste essa linha, aí ele vai começar a querer caracterizar uma tendência de alta, beleza? Isso no gráfico diário. Olhando aqui no gráfico diário, a gente está em tendência de baixa no Ethereum. E aí, o que é interessante a gente analisar durante esse período de baixa? Sempre os nossos pontos de suporte e resistência aí, para a gente tentar entender o que está acontecendo exatamente nesse momento. Porque saca só, se você der um zoom aqui no gráfico, você vai pensar, pô, o Ethereum ele bateu lá os $800, quanto foi a mínima? A gente chegou em $880, ele bateu $880 e já subiu 38%. Esses 38% acaba chamando a atenção e a gente pensa, pô, subiu bastante aí, será que a gente não já bateu fundo, tal? Então a gente começa a ficar com essa dúvida. Por quê? Por conta da euforia durante esse momento de queda. E aí quando a gente dá um zoom out, a gente consegue analisar um pouco melhor, a gente consegue ver, entender o que pode estar acontecendo no Ethereum durante esse período. Veja que a gente bateu aqui, ó, na mínima que a gente teve nessa região aqui, ele enxergou isso daqui como suporte, beleza? E voltou aqui para cima. Hoje, a região que ele tá, esse gráfico aqui, ó, ele mostra o volume transacionado por preço. Aqui é o volume no tempo, né? E aqui é o volume no preço. Então, a gente vê que dentro dessa região aqui, tá a maior resistência durante esse período. Toda essa lacuna aqui, ó, a gente tem a maior resistência exatamente aonde o preço tá hoje. Se ele romper essa resistência, ele vai ter uma pequena resistência aí em 1.300, talvez 1.300 seja o limite ali da resistência dele, e aí ele vai buscar esses $1.800 que é lá em cima. E por que eu quero trazer isso daqui para vocês? Porque talvez, cara, você olhando aqui, você entenda que o mercado, você esteja com viés de que o mercado está subindo bastante. Por quê? Simplesmente subiu 38%. Dá aquele desejo, dá aquela vontade de participar do ativo, o FOMO, né? O Fear of Missing Out, ele pega muito durante a queda. O maior sentimento que você vai ter durante a queda é o FOMO. Cara, e você tem que saber controlar muito esse FOMO para às vezes você não fazer cagada nesse mercado. Por exemplo, quem comprou o Ethereum, quem conseguiu surfar o Ethereum, quem comprou lá em $800, conseguiu surfar essa altinha aqui, cara, maravilha, conseguiu pegar um baita de um repique aí durante um período de queda.
Agora, exatamente agora, nesse período aqui, é momento de comprar Ethereum? Não, não é momento de comprar Ethereum. Por quê? Sempre compre em suportes e venda em resistência. Isso é a primeira regra se você quer tradear algum ativo. Se você quer fazer um day trade, se você quer fazer um swing trade, se você quer tradear o ativo, a primeira regra que você precisa entender é compra no suporte e venda numa resistência. Então, hoje, aqui onde nós estamos, exatamente nessa região do Ethereum, é uma baita de uma resistência. Se a gente vê o volume transacionado nessa região aqui, a gente tem o maior volume dentro de todo esse período aqui. De todo esse período aqui, a gente tem o maior volume transacionado. Isso significa que, como a gente está abaixo disso, a gente tem uma mega de uma resistência para ser rompida aqui pela frente. Se ele romper isso daqui, o mercado vai subir igual um foguete, vai to the moon igual um foguete? Não, o mercado não vai igual um foguete to the moon, porque eu já expliquei isso para vocês que estamos num ciclo econômico de aperto monetário. Se tem menos dinheiro em circulação, não tem como um ativo subir em linha reta para a lua. Não tem isso, daí não vai acontecer. Ao menos que todas as criptos quebrem e o dinheiro vai tudo para Ethereum. Aí sim, no mesmo dia. Aí sim essa parada pode subir em linha reta. Mas há uma probabilidade disso acontecer? Não há uma probabilidade disso acontecer. Então, não vai subir em linha reta. Se o mercado for subir, o que ele vai subir? Ele vai subir conforme ele também caiu em movimentos, então em ondas. Então ele vai subir, vai fazer um reteste, vai subir, vai fazer outro reteste, e ele vai subir e fazer outro reteste. O mercado ele não anda em linha reta nem para cima e nem para baixo. Eu sei que quando a gente tem esse sentimento de FOMO, tudo que acontece na nossa mente, na nossa cabeça é, cara, já perdi 38%. Essa parada vai rasgar para cima e eu vou perder toda a movimentação desse ativo. Mas não é isso que acontece. O mercado ele anda em ciclos. Então, como que estamos e o que eu quero trazer para vocês aqui? Hoje, o ponto que o Ethereum está não é ponto de compra, tá? Isso daqui não é um call, não é uma recomendação de investimento, tá? É a minha análise e o que eu tomo de decisão nesse mercado. Acredito que isso possa agregar muito nas suas decisões, mas claro que isso daqui não é uma recomendação de investimento. Mas hoje, o que eu vejo para Ethereum? Hoje eu vejo que o Ether está em uma baita resistência, cara. Aqui não é ponto de compra, aqui foi ponto de compra. E se você ver, pouquíssima gente conseguiu comprar nessa região aqui, ó. Veja o volume transacionado. Pouquíssima gente, sempre acontece isso. O mercado, ele nunca tem grandes movimentações a primeira vez que ele bate o fundo. Ele só num reteste desse fundo que aí sim você tem alto volumes de compra, beleza? Então a gente teve pouco volume de compra nessa região aqui. Hoje estamos enfrentando uma baita de uma resistência, não é momento de entrada. Momento de entrada é quando ele romper essa resistência, deixa ele subir, deixa ele ir embora. Quando ele voltar e aí ele retestar essa resistência como um suporte, aí é momento de reentrada nessa região aqui. Porque você teve o rompimento do ativo, o ativo rompeu isso daqui, e aí ele retestou o rompimento e confirmou esse reteste do rompimento, porque muitas vezes o ativo ele rompe e entrega mais queda lá na frente, ele faz um falso rompimento, beleza? Então, analisando o Ethereum no dia de hoje, não é um momento para a gente comprar Ethereum, é um momento para a gente ficar simplesmente olhando o mercado, porque possa ser que o mercado volte aqui para retestar, ou possa ser que o mercado rompa isso daqui para fazer um reteste ali na frente, beleza? Do Ethereum é isso, a gente não estamos em um bom ponto de compra. Diferente, e isso que a gente vê também, o volume do Ethereum não sendo coerente com a subida do mercado, tá? A gente vê o volume diminuindo aí. Diferente se a gente olhar uma Matic, por exemplo, que quando a gente puxa Matic, cara, a gente já começa a ter alguns sinais um pouco diferentes, principalmente no volume da Matic. Veja que a gente teve a grande queda aqui, até aqui foi queda do mercado, e a partir do momento que a gente começou a ter alta na Matic, o volume transacionado da rede começou a subir. Matic está querendo cair e o volume está diminuindo. Se Matic
começar a ter volume novamente e formar aqui, começar a subir novamente, isso é um bom sinal para esse ativo no mercado. Significa que está entrando demanda compradora e essa demanda está sendo coerente com o movimento que o mercado está fazendo, beleza? Mas é o que eu sempre gosto de fazer. Vamos dar o nosso zoom out aqui para a gente ver o que está acontecendo de longe no mercado, só para a gente entender como que está essa queda, tá? Então, primeiro, Matic está em tendência de baixa também, tá? A gente tem a linha primária de tendência de baixa e eu não poderia dizer... É muito cedo para dizer que isso daqui é uma formação de topo, tá? Possa ser que isso daqui forme um topo mais baixo que o topo anterior. Não dá para falar isso agora de Matic, beleza? Mas vamos deixar essa linha traçada aí para a gente acompanhar ao longo da semana. O que eu quero puxar aqui com vocês é exatamente o volume transacionado por preço. Ó, veja, quando a gente tem um volume transacionado por preço, Matic já tem um belo de um suporte nessa região que ela tá. Diferente do Ethereum, a gente vê que o Ethereum ele bateu um fundo, não tinha volume transacionado e hoje ele está retestando esse volume aqui como resistência. E Matic testou esse volume aqui como suporte. Isso é muito bom para o ativo, porque a gente vê que a gente não tem grandes resistências. A gente tem essa resistência que está sendo enfrentada aqui agora. A gente vai ter a resistência aqui, ó, mais ou menos nessa região. Veja que aqui tem um volume maior também. Depois a gente vai ter esses volumes maiores aqui para Matic. Então Matic está mais bonita do que o Ethereum, por exemplo, porque ela simplesmente teve um grande suporte em uma região que teve um alto volume transacionado. Hoje ela está passando por resistência novamente? Sim, ela está passando por resistência novamente. Mas veja que a resistência ela é bem mais baixa do que esse suporte que nós temos aqui embaixo. Isso significa que é momento de compra em Matic? Não, não é momento de compra. Mas isso daqui começa a ser um bom sinal no mercado. Eu não acredito que a gente já bateu fundo no mercado. A gente possa ter encontrado o fundo, mas não acredito que a gente possa retestar ainda esse fundo. Mas isso é só achismo. Dito isso, para Bitcoin, para Ethereum, para todo mundo. Porque já falei para vocês sobre o aperto quantitativo. Isso vai demorar um time para o mercado retomar. Acredito que os próximos meses ainda serão meses de lateralização ou queda. Acredito que a queda não vai varar muito, o BTC não vai muito abaixo dos 17 mil. Pode acontecer? Pode. Por isso que a gente sempre tem estratégia de bunda na parede. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? É momento de comprar Matic? Não, ainda não é momento de comprar Matic, deixar na carteira. Por quê? A gente ainda não tem um cenário muito favorável para isso. Mas esse sinal aqui que a gente começa a ter em Matic, isso daqui começa a me mostrar que o mercado está querendo encontrar fundo. Ele está querendo falar que essa região que nós estamos é uma região de fundo, porque a gente já tem alguns ativos começando a formar padrões interessantes. Ethereum ainda não formou, o BTC ainda também não formou, mas a gente já começa a encontrar altcoins que estão formando esse padrão. E lembre-se, o mercado ele anda junto, então essas altcoins elas também podem ser indicativos de como que o mercado está se comportando. Claro que eu estou falando de grandes altcoins e de projetos que realmente têm um embasamento por trás, tem um fundamento por trás da rede, tá? Eu não estou falando de meme coins, por exemplo. Então estou falando de altcoins mais consolidadas no mercado, beleza? Então dito isso daí, vejo que Matic está com uma boa estrutura aqui, a gente pode sim retestar esse fundo aqui para a gente fazer um fundo duplo para dar a lateralidade aqui dentro para depois a gente subir lá na frente. Vai fazer uma recuperação em linha reta? Não, não vai fazer uma recuperação em linha reta. Fez uma recuperação em V dessa queda aqui, mas porque tem um grande volume transacionado nessa região. Então vejo que os 35 centavos é um excelente suporte para Matic. E a Matic, a Polygon, é uma
uma altcoin que eu tô de olho também para pôr na carteira. Isso mais para frente, tá? Vai chegar o momento disso daí acontecer, mas por enquanto tô observando, fiquei mega animado com esse padrão que Matic está formando, beleza? Então é um ativo que tá querendo nos indicar que, cara, possa ser que a gente está encontrando uma região de fundo. Lembrando, essa região, esse fundo, ele significa que, é o que eu falei para vocês, significa que a gente vai fazer uma recuperação em V? Não, não significa. E quando, é o que eu falei para vocês, eu saí em 52 mil dólares de todos os ativos, no BTC a 52 mil dólares. Quando eu tive confirmação de que ali nos 68 mil era topo do mercado. Não foi em 50 mil dólares. Eu só tive confirmação em 30 mil dólares. Porque se só vai ter a confirmação do mercado, cara, 2 meses depois do mercado fazer aquele padrão, 2, 3 meses, 4 meses, não tem um time correto. Mas só depois de um longo período, você vai saber se realmente aquilo foi topo ou se aquilo foi fundo. Hoje eu começo a olhar para alguns pontos como sendo fundo do mercado, mas só daqui a um tempo a gente vai ter confirmação de se isso é um fundo mesmo ou não, beleza? Então, possa ser que lá na frente a gente confirma que Matic tenha sido um fundo aqui, mas isso significa que você vai entrar no FOMO e sair correndo para comprar esse ativo? Não, não significa, porque você não precisa ter esse desespero no mercado. Vai ter o momento certo de você comprar esses ativos, beleza? Olhando para Link, também a gente tem Link com uma divergência no RSI, tá? Então a gente está olhando o gráfico diário aqui e a gente vê que o RSI da Link está subindo e Chainlink formou um fundo duplo aqui. Isso daqui é um outro indicativo para mim de um bom cenário no mercado. Se a gente puxar aqui o volume transacionado nessa região, vamos só ver. Ó, a gente tem que hoje a Link está na região de maior controle do mercado, onde a gente teve a maior volume transacionado. Tivemos pouco volume transacionado nessa região de preço aqui, mas a gente tem uma formação aqui de topo duplo. Se a gente voltar um pouco mais dar um zoom out aqui, quer ver? Deixa eu apagar isso daqui. Se a gente der um zoom out, a gente vai ver que essa região que a Link está é uma região de que foi o topo ali de 2018, o topo do mercado ali de 2018. Claro, tem um pouquinho para cair, mas eu sempre falo que é região, não é preço em específico, beleza? Então, Link tem essa grande negociação aqui que está servindo hoje como uma resistência, né? Se ela romper para cima, ela pode enxergar isso daqui como suporte. Depois, ela só vai ter esses pontos de controle lá para cima, já que aí é 10 dólares, 12 dólares, depois a gente tem ponto de controle em 15 dólares e tal. Então, a gente começa a ter... Significa que é momento de comprar Chainlink? Não significa que é momento de comprar Chainlink, porque a gente tem que aguardar realmente uma confirmação para se expor nos ativos mais arriscados, que são nas altcoins. O que pode acontecer em Chainlink é ela formar uma lateralização dentro de toda essa região aqui, lateralizar aqui dentro, para lá na frente ela subir. Mas ela está querendo formar isso daqui como região de fundo do mercado. Veja que a gente teve um alto volume de negociação no tempo aqui e a gente teve um volume maior de negociação no tempo aqui também. Desde quando a gente teve essa subida aqui, o volume da Chainlink veio aumentando. Então, isso daqui, com essa divergência no RSI, acaba sendo mais um ativo que nos dê um bom indicativo do mercado. Agora, é o que eu falei para vocês, estamos em capitulação. Capitulação é o melhor momento para aportar no mercado. Os dados on-chain, todos estão gritando que a gente está em região de compra. Amanhã eu vou trazer análise on-chain para vocês e vou trazer a análise da gente vendo como que foi essa queda até os 17.800 no BTC, para a gente ver se os 17.800 é um bom suporte ou não. Mas, dito isso daí, a gente consegue ver vários indicativos na análise on-chain que estamos em região
de compra no mercado, é uma região de fundo do mercado. Mas, lembrando, altcoins é muito mais arriscado você entrar nesse momento. Espera um pouquinho, o Bitcoin dá uma lateralizada, a gente tem mais confirmação, o mercado não vai retomar em V, porque não temos estímulos financeiros para o mercado retomar em V. Então dá tempo, a capitulação é um excelente momento porque você consegue pensar para tomar suas ações. Você tem tempo para você pensar. Não é o mercado tá subindo, tá eufórico e tá rasgando 100% para cima. Não. O mercado, ele dá um tempo, ele dá uma lateralizada para você pensar. Mas Chainlink começa a me dar bons sinais aí, beleza? E um outro ativo que eu gosto, mas que tem que se provar aí ao longo desse bear market também, é a Solana, que se a gente traçar aqui a Solana, a gente vai ver que a gente tem essa linha de tendência de baixa aqui na Solana e a gente também tem essa linha aqui, ó, que é uma linha onde a gente une topos, que foram formados no mercado e fundos que foram formados no mercado, tá? Isso acaba convergindo, então a gente pode usar essa linha aqui como possíveis suportes de Solana. Se Solana cair mais um pouquinho aí, ela pode vir buscar os $20, tá? Mas, analisando aí, lembrando, tá, galera? Tudo que acontecer, estamos em período de queda, tudo que acontecer no ativo de subida pode ser simplesmente um fundo, um topo mais alto que o topo anterior, beleza? Analisando o volume transacionado em Solana, a gente vê que Solana está no mesmo cenário do Ethereum, perdeu aqui uma região que seria uma região de suporte, veja que ela segurou aqui como suporte durante esse volume aqui, perdeu. Hoje Solana está com a mesma caracterização do Ether, ela está batendo em grande resistência nesse momento. Não é um momento de se expor em Solana, porque a maior probabilidade aqui é simplesmente dela fazer um topo mais baixo que o topo anterior, porque estamos em região de... o ponto de controle aqui está sendo um ponto de controle de resistência e não de suporte, beleza? Depois ela caiu até aqui, a gente tem as mínimas aí da Solana, quando a gente traça aqui, olhando para o Price Action, a gente vê que bateu nessa região, a gente tem aqui um suporte nos $19 mil aqui. Se Solana perde os $19 aqui, 19 mil não, né? $19, se Solana perde os $19, daqui para baixo, cara, ela tem meio que uma queda livre. Pode dar uma paradinha aí nos $12, mas aí ela tem uma queda livre abaixo. Ó, se a gente vê aqui, ó, a gente tem 2 pontos de paradas, então, aí da Solana. A gente tem os 18, os 12, e caso ela perca os 12, Solana vai lá para os $14, porque não tem ponto de controle nessas regiões, beleza? Só puxando o gráfico do volume aqui, ó. Vixe, ó, vê que, cara, a região, na verdade, que Solana está... Puxando mais para trás. Ó, a região que Solana tá, cara... a Solana está muito perigosa, na verdade, né? É um ativo que eu gosto bastante, mas olhando graficamente, ela está muito perigosa. Porque, veja, se Solana perder esse fundo aqui que ela fez em $28, ela tem queda livre de volume de negociação, cara, até zero praticamente, porque é um ativo super novo. Então tem que tomar cuidado. Eu falo que talvez não seja um momento para se expor ainda em altcoins, porque a gente está em um momento que o risco aqui está muito alto disso acontecer. Pode ser o mercado colapsando, pode ser algum problema na rede, cara, qualquer coisa mais extrema que tenha na rede, isso possa fazer com que o ativo rasgue muito para baixo. Então, o ideal para Solana é ela se segurar nessa região aqui. Se ela não se segurar nessa região aqui, vai ficar mais complicado para Solana, beleza? Mas, opa, não era para ter apagado esse. Mas, aqui a gente pode ver que se a gente conseguir romper essa região aqui, a gente vai ter o nosso próximo ponto de controle aqui lá nos $82. Isso é o mesmo cenário que eu falei para o Ether. Se a gente romper, Solana vai vir, vai retestar isso daqui,
como suporte, e aí se ela segurar como suporte, aí sim o mercado vai ficar mais tranquilo para esses ativos, beleza? O que eu queria trazer para vocês aqui é que a gente consegue ver alguns ativos, Matic e Chainlink são dois ativos que estão começando a caracterizar uma boa estrutura no mercado. Isso é um ótimo sinal para nós. Juntando isso com a análise on-chain, a gente consegue cada vez mais ficar um pouco mais confortável no mercado. Sempre lembrando, quando você for montar uma estratégia, sempre monta uma estratégia pensando naquilo que você acha que vai acontecer e naquilo que você acha que é impossível de acontecer, que não vai acontecer. Por exemplo, eu estou aportando no mercado, só estou comprando Bitcoin. Isso daqui não é uma recomendação de investimento, é o que eu estou fazendo. E durante esse período que eu estou comprando só Bitcoin, o que eu tenho como estratégia? Cara, subir lindo, lucro no bolso, vou seguir até o próximo all-time high do mercado. Se perder os 17 mil dólares, eu tô out do mercado, porque significa que ele vai querer formar um fundo mais baixo do que os 17 mil dólares no mercado. Isso eu tô out, espero o próximo fundo do mercado. Essa é a probabilidade que eu coloco como eu não acredito que isso vai acontecer, mas não é porque eu não acredito que eu não vá ter estratégia. O segredo desse mercado, cara, é saia do achismo. Saia de, putz, daqui 2 meses o ativo vai fazer isso, isso, isso. Daqui 3 meses o ativo vai fazer... eu acho que vai fazer isso daqui. É porque o padrão normal de acontecer... Cara, saia de todos os achismos que você tem no mercado. Controle o seu viés e tenta ser um analista que olhe dados e menos achismo do que acontece no mercado. Por exemplo, cara, eu acho que o mercado pode cair mais, BTC pode voltar para os 17, ser um ponto de compra, as altcoins cair mais por conta disso? Sim, eu acho. Mas quando eu começo a olhar Matic, Chainlink, querendo mostrar um padrão de que elas estão formando fundo do mercado, isso começa a me deixar um pouco mais atento para todo o mercado, não só para esses ativos, mas sim para todo o mercado. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like para me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Beleza? Um forte abraço e eu te vejo amanhã com os dados on-chain. Valeu!